Olá, como está você? Gente, estamos iniciando a live A Hipocrisia e a Estética Humana. Só um minuto, deixa eu ver se estou falando certo. Realmente, hipocrisia e a estética da dignidade humana. É que eu tenho um hábito de sempre estar esquecendo alguma coisa. Por incrível que pareça, eu me esforço, mas de vez em quando passa. E vocês entendem, né? Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, bem-vindos, bem-vindas. Para mim é sempre uma honra tê-los em minha companhia. E é claro que desejo que esta participação seja contínua, progressiva e possamos desculpe, juntos poder aprender muita coisa, porque eu aprendo com você, pode ter certeza. E eu amo aprender, como eu sempre digo, aprender não ocupa espaço. E principalmente aquilo que acrescenta valores para que possamos ter um alicerce mais estável para que os nossos princípios éticos, morais, humanos sejam realmente qualificados ou nos qualifique como seres humanos. A verdade é que nós nascemos humanos, mas isso não quer dizer que somos humanos. Dá para entender? Já explico. Nascemos humanos, porque somos seres humanos. Mas muitas vezes as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes nos tornam desumanos, o que, infelizmente, acontece com muita frequência com milhões ou até bilhões de pessoas mundo afora. Nascem humanos e no decorrer do tempo vão se desumanizando, vão ficando rudes, vão ficando intolerantes, ficam pessoas agrestes. Bem, como eu estava falando, a hipocrisia. O que é hipocrisia? Vocês acreditam que já aconteceu de algumas vezes pessoas me perguntarem, afinal, como pensa ou o que pensa um hipócrita? Gente, um hipócrita, em primeiro lugar, ele apenas pensa que você não tem capacidade intelectual para poder decifrar as intenções, ou segundas ou terceiras intenções, que ele já vem planejando. Todo hipócrita, ele tem uma característica, ele vai sempre premeditando como poder, de alguma forma, conseguir extrair alguma coisa de você. Bem, então, vamos até dizer, deixa eu colocar aqui, eu escrevi aqui os tópicos, que é para não ir esquecendo, senão eu vou atropelando e pode ter certeza que a metade fica para fora. Em você, o hipócrita não vê de maneira alguma a perfeição. Sabe por quê? Porque ele acredita que é a supremacia. Ele acredita que ele é o máximo. Ele é inteligente, ele sabe dar, como muitos dizem, a volta em todo mundo. Ele é esperto, é o que ele pensa, não é o que eu estou dizendo. Então, gente, qualquer semelhança é mera coincidência, tá certo? É apenas uma live e eu sei que muitas vezes tem pessoas que podem ficar ressentidas. Não fiquem. Vamos aprender, vamos nos desvencilhar de hábitos e vícios. Então, sejam bem-vindos a esta live. Eu sou Jorge Guedes, neuropsicanalista, pós-graduado em neuropsicologia, doutor honoris causa em neuropsicologia, psicólogo forense, psicanalista
assino como psicanalista, amo a psicanálise e quero cada vez me aprofundar mais, porque, no meu ponto de vista, a psicanálise me realiza. Bem, também tenho mais algumas formações, como, por exemplo, homeopata naturalista, TO, que é terapeuta ocupacional, e por aí vai. Também alcancei, graças a Deus, com muito esforço, um doutor honoris causa em neurociência. Por isso, gente, eu sempre tento me aprofundar para poder falar com bases, certo? Bem, então vamos definir um hipócrita. O que é um hipócrita? Um hipócrita é aquele sujeito falso, é aquele sujeito que acredita que ninguém consegue decifrar as intenções, as segundas intenções. Entretanto, esse indivíduo, ele é muito transparente. Ele chega a ser ridículo de tão transparente, só não vê quem não quer. Bem, apesar que tem muita gente que convive com hipócritas e não aceita, acredita que o hipócrita, ele de alguma forma vai melhorar. Sim, vai. Com certeza ele vai melhorar. A maneira, porque ele, a cada dia ele vai se especializando, ele vai aprofundando os conhecimentos de poder fazer, digamos, a leitura do perfil daqueles indivíduos que ele possa manipular. A estratégia de um hipócrita é o quê? A falsidade. Ele chega, infelizmente, ao máximo do fingimento. Ele pode dizer que é seu amigo. Ele pode até agir como seu amigo. Porém, tem um detalhe, até o momento em que é conveniente para ele. Então, eu até anotei aqui, hipócrita, falsidade, dissimulação, fingimento, desonestidade nos sentimentos. Nós somos, ou deveríamos ser, essência. Entretanto, deveríamos valorizar com essa essência que nos tornaria humanos a verdade, a honestidade, a sinceridade, as convivências que tenham raízes prósperas, raízes que se desenvolvam, se aprofundem e transformem qualquer relacionamento em algo prazeroso, algo que possa trazer benefício para ambas as partes. Quando falo em relacionamento, eu não estou falando homem, mulher. Eu estou falando de uma maneira geral. Estou falando do relacionamento profissional, estou falando do relacionamento conjugal, do relacionamento irmãos, amigos. Bem, são tantas as formas de se relacionar, não é isso? Que muitas vezes, até quando falamos em relacionamento, alguns podem até se confundir. Vamos ver aqui. Quantas vezes, deixa eu até, eu sempre esqueço desse detalhe aqui, mas aqui dá para você me ouvir, dá tranquilamente, aqui estamos em direto. Mas me diga uma coisa, quantas vezes você já se deparou e já foi vítima de hipócritas? Muitas. Não me diga que nunca foi, porque isso aí eu não vou acreditar. Em todos os ambientes existe o hipócrita. O hipócrita, ele tem que se mostrar e ele usa você. E muitas vezes, como eu estava falando anteriormente, você até permite que esse grau de hipocrisia evolua, porque você acredita que esse indivíduo
ele está sendo sincero, porque ele é um verdadeiro ator, ele é uma atriz. Então, muitas vezes, você acredita, não, ele vai mudar. Ou ele não é exatamente isso, infelizmente é o momento. Não, gente, não é o momento. Ele é isso e ele já levou você a acreditar que ele realmente é seu amigo. Tanto é que você bota tanta fé que ele possa mudar, que se alguém disser que aquele amigo hipócrita está lhe prejudicando, você ainda vai brigar em defesa dele. Então, isso aí é um pouco estranho, mas vamos dizer que isso é onde deforma, onde degenera a nossa dignidade. Porque muitas vezes nos submetemos sabendo perfeitamente bem que estamos sendo vítimas. Entretanto, fingimos. Fingimos que está tudo bem. Aí eu pergunto, afinal, quem é mais hipócrita? É quem está agindo dissimuladamente com você, está fingindo, está mentindo, você que está tentando cobrir o sol com a peneira. Bem, eu conheço milhões de pessoas declarados patológicos, porque tem aquele hipócrita patológico que ele não consegue. Ele tem que mentir, ele tem que fingir, ele tem que dizer que é seu amigo, ele tem que fazer você acreditar. E se você não vai na conversa dele, a coisa muda. Sabe por quê? Porque ele vai dizer que você, infelizmente, não é amigo dele, que você não faz nada por ele, que você não faz nada para preservar essa amizade que muitas vezes você já deu até o sangue, já fez tudo o que podia e o que não podia. Mas aquela amizade deteriorada está destruindo a sua dignidade. Entre vocês, quantas vezes vocês sentiram frustração, vamos até dizer raiva, de vocês mesmos por deixarem que uma pessoa simplesmente os enganasse? E o pior, sabendo que estavam sendo enganados. Aí é onde a frustração ganha um peso, uma medida de grande relevância. Porque ninguém é tão ingênuo que não seja capaz de entender o que está acontecendo. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Então, vamos levar em conta da seguinte maneira. Eu até vou contar uma história para vocês. Não é história, é história. Uma mulher, ela tinha uma amiga profissional de primeira, fazia doces e salgados e muito requisitada em festas de aniversário, casamento, bodas de ouro, prata. Bem, era o as. E um dia, essa amiga vai e passa uma mensagem para essa profissional e diz: fulana, dentro de 10 dias, a minha filha estará completando 15 anos. E eu, de última hora, decidi homenageá-la com uma festa. E você, como é a melhor doceira, você é a melhor, seja lá o que for, os seus doces e bolos são os únicos, então eu quero que você me dê um preço. Mas não esqueça, eu sou sua amiga. Lembre que eu estou gastando muito para poder dar este presente, esta homenagem para minha filha. Então, não se estique no preço. Muito bem, a amiga lá do outro lado recebeu e pensou: nossa, então ela simplesmente vai dar uma festa para a filha e eu que tenho que fazer as economias aqui no meu bolso, mas tenho que dar o melhor para ela. Já começa que
o hipócrita foi detectado. No dia seguinte, ela foi e perguntou: então, fulana, eu estou esperando aqui o seu orçamento. Mas como falei, aquele preço de irmã, amiga, porque nós somos amigas incondicionais. Esse é outra conversa, é outro papo que o hipócrita utiliza muito. Nós somos amigos incondicionais. Pode ter certeza, eu estou com você porque der e vier. Com certeza, acredite. Então, a amiga foi e disse: olha, eu fiz aqui um orçamento, levando em conta que eu só utilizo materiais de primeira qualidade para poder dar essa festa para 150 pessoas amigas da sua filha. Vai custar tanto. E a outra teve um chilique, quase que desmaiou, sei lá. Ainda disse: que é isso? Mas para aí, em que mundo você vive? Você acha que eu tenho esse dinheiro para gastar? E a amiga foi e disse, ou seja, a profissional disse: eu não posso fazer menos. Eu também não vou apresentar uma qualidade inferior, porque eu tenho que zelar pelo meu nome. Então ela foi e disse: então já vi, você não é minha amiga. Você é minha amiga só nos momentos que lhe convém. Mas não tem problema, eu vou falar com outra, que é sua concorrente. Tudo bem, eu sei, ela não faz os mesmos com a mesma qualidade, não faz com o mesmo sabor, mas com certeza ela vai fazer um preço de arrasar. Ligou para outra e no dia seguinte deu o retorno para a amiga, dizendo: ei, eu não te falei? Eu tinha certeza que você estava exagerando. Essa outra boleira já começa por aí, aquela mania de depreciar que o hipócrita tem. Ele vai depreciando para lhe atingir e você nem sempre entende isso. Então, a boleira fez por X. Observe que é a metade ou menos da metade do que você me pediu. Perfeito. E aí continuou: bem-vindos, boa noite, boa noite. É uma honra tê-los na minha companhia e não esqueçam, podem dar like, podem seguir, tudo isso faz um bem muito grande para as nossas lives, tá certo? Porque assim podemos nos expandir e aprofundar todos os temas, e isso é muito bem-vindo. E você pode fazer. Sim, voltando à questão do aniversário de 15 anos. Passado 2, 3 dias, como amiga não deu uma resposta ao saber que já tinha sido substituída, então a outra lá, que estava oferecendo a festa para a irmã, para a filha, se sentiu incomodada e começou, torpedinho: ei, eu nunca esperei isso de você. Eu acreditava que você era uma pessoa que soubesse perder. Eu acreditava que você era uma pessoa sensata. Amiga, vamos parar com essa infantilidade. Passado mais uns dias, aí ela disse: olha, a boleira está arrebentando. Já começou a fazer, está tudo indo muito, mas muito bem. E a amiga, profissional de primeira, continuou no silêncio. Porque o silêncio é a arma do negócio, nesse caso. Aí o que aconteceu? Simplesmente, do nada, ela começa: amiga, você lembra daquele bolo maravilhoso que você faz, que eu amo e que todo mundo encomenda para você? Pois é, amiga, eu estava pensando, você pode me passar a receita? É o seguinte, é que esta boleira que está fazendo os doces e os salgados para o aniversário da minha filha, infelizmente, ela não sabe fazer esse bolo.
E eu estava comentando com ela, eu vou pedir a receita para a minha amiga, porque eu tenho certeza, ela é minha amiga, ela não vai negar, e principalmente sabendo que eu estou fazendo um sacrifício para homenagear a minha filha. Bem, gente, é óbvio que tem receitas, que tem situações que realmente são de família, são segredo. E não podemos, de maneira alguma, simplesmente chegar e passar como se nada tivesse acontecendo. E, principalmente, se aquela receita, seja lá qual for ela, faz parte e é o carro-chefe do nosso negócio. Então, novamente, essa amiga profissional, silêncio total. Não se manifestou, nem disse dou ou não dou. Enquanto isso, a outra ficou possessa, acreditando que ela teria, sim, condições de convencer a amiga profissional. E começou. Infelizmente, a gente convive com uma amizade durante anos. E no momento em que mais precisa, é que descobrimos que perdemos tempo. Que tudo que fizemos para alimentar, manter essa amizade ativa foi em vão. Agora eu vi que realmente você não é minha amiga, que você é infantil, que você não sabe perder. Tudo isso é porque eu simplesmente não estou fazendo os bolos, os salgados, os doces com você? Não tem problema, amiga. Você está convidada para ir no aniversário da minha filha. Aparece lá. Bem, gente, histórias como esta, eu tenho certeza que muitos de vocês já viveram. Alguns tiveram discernimento, bom senso e se afastaram. Outros, infelizmente, que ainda não sabem discernir, ou sabem, mas têm medo de dizer não, acreditando que ao dizer não estão perdendo uma amizade, simplesmente continuam naquele submundo, naquele umbral, vamos dizer assim, onde o fingimento, a mentira, é o que impera. Vocês não vão acreditar, mas sabe como funciona a cabeça de um hipócrita? Um hipócrita, ele acredita que ele tem uma grande capacidade intelectual, que ele é esperto e que ninguém é mais inteligente do que que ele é fluente, que ele sabe levar qualquer um na conversa. Mas tem uma coisa, é um engano. E sabe por que o hipócrita, ele vive essa ilusão? Porque a maioria das pessoas que tem uma convivência com os hipócritas, porque não estamos falando de um hipócrita, estamos falando de muitos hipócritas. Tem hipócrita na família, aquele que nunca olha para sua cara, mas o dia que ele está precisando de alguma coisa, a primeira pessoa que ele pensa é você. E ele é tão cara de pau que ele vai chegar, oi, aquele oi esticado, parece um elástico, oi, você não vai acreditar. Eu desde manhã cedo levantei pensando em você. E agora, de repente, bateu uma saudade. Mas me conta, o que você tem feito? Como é que você está? E aí depois logo vem a pedrada. Vem cá, e como é que você está?
está trabalhando, você tem tido promoção, você está bem de vida, e você, sem perceber, sim, graças a Deus, Deus tem me ajudado, eu tenho me esforçado, então, aos poucos, eu estou conseguindo. E aí vem a pedrada fatal. Fulano, fulana, ultimamente a coisa não anda muito boa para mim. Isso ele levou anos, ou ela levou anos, sem dizer um oi para você. Nem para perguntar, e aí, ô infeliz, você está bem? Você está mal? Como é que está? Não, ele não pergunta, ele levou anos. E você deixou rolar, porque tem gente que, como muitos já me disseram, eu posso passar muito tempo sem ver uma pessoa. Mas a amizade é tão forte, é tão sincera, que quando nos vemos, parece que foi há 2 ou 3 segundos que nos vimos. E nos vimos há 2, 3 anos, ou até mais. Então acontece muito. E durante esses 2, 3 anos ou mais, na vida do hipócrita, aconteceram muitas coisas. Ele teve bons momentos, ele teve momentos mais do que bons, mas ele nunca pensou em você. Muito pelo contrário, ele só procurava pessoas iguais a ele, hipócritas, fingidos, que gostavam da aparência, de se mostrar. Então é aquela competição de quem é mais, de quem é melhor, de quem tem mais, ou seja, de quem é mais hipócrita, não é isso? Mas você ficou de lado. Mas no momento da precisão, todos aqueles amigos hipócritas desse seu amigo hipócrita são falidos. A estética da dignidade deles é zero, é deteriorada. Eles não têm nada para oferecer. Tanto é que é nesse momento que esse amigo hipócrita lembra de você. Aí, na maior cara de pau, vem lhe perguntar se você... Aliás, não é perguntar, entenda. Ele não pergunta, ele intima. Vem cá, você tem condições de me ajudar porque eu estou passando por esta e esta situação. E você é meu irmão, você é minha irmã. A nossa amizade é de longas datas. Não existe, nunca existiu nada que venha denegrir a nossa amizade. A amizade nunca existiu. Infelizmente, a amizade já se deteriorou, apodreceu, fedeu. Mas você tem um grande problema. Você acredita na ilusão de que um hipócrita que esquece você nos melhores momentos e só lembra nos piores momentos dele, que um dia ele possa realmente ser seu amigo. O que é seu amigo? E você vai concedendo ou cedendo até o ponto em que você já não tem mais o que dar, o que oferecer. E é justamente nesse momento em que você vai se decepcionar. Mas não é com o hipócrita. Você vai se decepcionar é com você mesmo. Sabe por quê? Você vai se decepcionar porque você vai parar e dizer: poxa, por que eu deixei isso chegar a esse ponto? Sinceramente, não tem lógica, porque eu não enxerguei isto antes. E a partir daí, você vai começar a nutrir um sentimento de revolta, de insatisfação, de impotência contra você mesmo, contra você mesma. E sabe o que vai acontecer? Você vai passar a desconfiar de todos, até mesmo daqueles amigos que são sinceros, que são leais, que se vai acontecer um evento lá no fim do mundo, fulano, vamos.
E você, muitas vezes vai, outras vezes não vai, até desses amigos, você vai querer se distanciar. Porque você vai acreditar que a regra da amizade é a falsidade, é a dissimulação. Entretanto, não é isso. Sabe por que eu escolhi este tema, a hipocrisia e a estética da dignidade humana? Porque a quantidade de indivíduos, de pessoas, eu quando falo indivíduos, eu estou falando num coletivo muito grande. Então, para deixar bem claro, pessoas, indivíduos, que passam por manipulação, que se decepcionam, que choram, que perdem a capacidade de acreditar que possa existir uma amizade realmente verdadeira. E queiram nutrir essa amizade. Então, assim como essas duas amigas, eu já vi centenas de situações que levaram pessoas a simplesmente a se afastar de todos e se tornarem rudes, se tornarem grosseiras, porque tem um outro tipo de hipócrita. É aquele hipócrita que abre a boca, enche o peito e diz: eu só falo a verdade. Doem quem doer, eu só falo a verdade. E ali ele vai lançando aquelas pérolas cheias de farpas, ofendendo, ferindo, magoando e se intitulando ou rotulando como eu sou honesto. Não, gente. Isso não é honestidade. Se você já caiu ou está na conversa de alguém que vem com essa, vamos dizer, essa ladainha, abra os olhos. Sabe por quê? Porque esse tipo de pessoa é irresponsável. Pessoas que abrem a boca para dizer o que pensam, eles não estão pensando no que estão dizendo. Eles querem apenas se mostrar. E é nessa tentativa de se mostrarem que eles vão ofendendo. E com isso, lógico, muitas pessoas até dizem: nossa, fulano é de uma sinceridade a toda prova. Não é não. Muito pelo contrário. O fulano ou a fulana nada mais é do que um grande ou grandes irresponsáveis que estão magoando. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu fui convidado para uma festa. Eu trabalhava na época num supermercado. Nesse supermercado tinha uns 40, 45 funcionários, onde tinha uma boa quantidade de adolescentes. Na época eu tinha 16 anos. E eu lembro que tinha uma gerente que não era gerente, ela que se intitulava gerente. Então ela chegava e dizia assim: eu sou uma pessoa que gosto de tudo certo. Então, quando eu disser para fazer alguma coisa, façam e façam bem feito. A questão é que ela não fazia nada. Mas ela tinha um péssimo hábito, vício, já era uma patologia, era patológico aquela situação dela. Os outros, e principalmente nós adolescentes que fazíamos o trabalho, então ela chegava para os donos, que eram na época 3, e dizia: ufa, deu trabalho, mas consegui fazer. Gente, eu creio que no seu setor de trabalho já deve ter acontecido isso. De você fazer o trabalho e alguém lá levar os louros. E o hipócrita é tão hipócrita, incrível, né? Redundância, que ele ainda vai dizer: olha, eu sou seu amigo,
Mas ele está dizendo que você não fez nada, que foi ele que fez tudo. Então, o hipócrita é aquele aluno que no trabalho em grupo não faz nada, mas quer ter a mesma nota do que aqueles que trabalharam. Então, a hipocrisia, ela deteriora não só quem é vítima do hipócrita, a dignidade, digamos, da vítima do hipócrita, como revela, sem sombras de dúvida, com uma clareza, você faz luz, vamos dizer assim, a personalidade real do hipócrita. Só deixa eu dar uma olhada aqui, gente, só um minutinho, que eu quero agradecer a todos que estão aqui. Muito obrigado a todos, estou feliz, magnífico. Amigos falsos. Bem, sinceramente, quem não teve ou não tem amigos falsos não é desse planeta, gente. Claro que eu continuo dizendo, qualquer semelhança é mera coincidência. Não vamos, de maneira alguma, dizer que eu estou falando bobagens. Eu só estou tentando entender. Como eu sempre digo, eu gosto de entender. Aquilo que eu vejo e entendo, eu simplesmente aceito com facilidade. Porém, aquilo que eu não consigo entender, nossa, isso me dá uma dor de cabeça. Eu creio que vocês é a mesma coisa, não é isso? Porque se existem amigos falsos, pode ter certeza. O que mais está em torno de nós, que mais está presente na nossa vida, é a falsidade. São aqueles amigos que juram, como diziam pessoas de 30, 40 anos, de pés juntos, que fazem qualquer coisa por você. Mas procure eles. Peça algum auxílio para eles. E depois me fale se seus amigos todos são sinceros, prontos para o que der e vier para lhe auxiliar, ou se são aqueles amigos que, enquanto tem curtição, enquanto tem vida boa, estão colados. A coisa apertou, sumiu. Só um segundo. Gente, vamos começar a deixar mais organizada, mais fortalecida a nossa dignidade. Vamos começar a entender que eu não preciso ter uma vida solitária, que eu não preciso me afastar de tudo, de todos. Eu só preciso entender com quem eu estou convivendo, para que eu tenha a oportunidade, no caso vocês, se quiserem ouvir, é claro, né? A oportunidade de desenvolverem estratégias para se protegerem das manipulações. Porque tem pai hipócrita, tem mãe hipócrita, mulher, esposa, no caso, hipócrita, marido hipócrita, filho hipócrita. Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás, eu fui procurado por uma senhora em desespero, porque fazia 5 anos que ela não via o filho. Toda vez que ela tentava entrar em contato, não tinha nenhum resultado. Não tinha resposta, ela não sabia se ele estava bem, se estava mal, procurava notícias dele através de amigos, que ela acreditava que eram amigos, e se decepcionava. Quando os amigos diziam, olha, já tem muito tempo que a gente não vê fulano. Mas deve estar bem, porque se não tivesse bem, já teria nos procurado. Eita, que dica!
mas ela não entendeu. Até que chegou o dia, do nada, esse filho aparece. E apresenta a esposa, apresenta a filha, ainda diz, tá vendo, mamãe, você agora é vovó. Você tem uma neta, você tem uma neta. Só o que eu lhe trouxe de presente fazia uns 5 anos. Ele casou, ele teve filho, a mulher dele de dizer para a mãe e o pai que eles tinham uma nora e que depois veio uma neta. Mas o que aconteceu? Ele foi despedido. Ele trabalhava numa empresa qualquer lá e do nada foi despedido. Então a coisa apertou. E esse hipócrita não tinha mais para onde recorrer. De imediato, os sensores, mamãe, mamãe, papai, papai. E começou, todos os dias, frequentar a casa dos pais. Ele, a esposa e a neta. Mas qual era a intenção? Era de dizer, mamãe, eu estava com muita saudade de você? Não. Ele estava desempregado, ele não tinha como pagar o aluguel, ele não tinha como pagar as contas de água, luz, nem alimentação. Então, ele tinha que encontrar um meio de extrair alguma coisa daquelas pessoas que o amavam e acreditavam que ele era uma pessoa honesta. Eu não estou dizendo que o hipócrita ele é desonesto na totalidade, ele é desonesto nos sentimentos. Ele não consegue transmitir verdade no que ele sente. Porque, no fundo, infelizmente, o hipócrita, ou seja, a hipocrisia é patológica. Você já deve ter convivido com centenas de hipócritas, de fazerem as coisas e quando você fala, olha, aconteceu isto e alguém... Eu não fiz isso. Você tem plena certeza que foi aquele indivíduo. Aí você fica constrangido e pensa, e agora? O que eu digo? Se alguém despachado, como dizem os portugueses, vai simplesmente dizer, sim, foi você, e daí? Mas saber dizer não é uma arte. É uma arte que, infelizmente, nem todos sabem trabalhar. Eu conheço pessoas que não têm coragem de olhar na cara de alguém e dizer, fulano, não. Tudo tem limite. E principalmente aquelas pessoas que têm medo de serem agredidas. Porque, reparem, quem não sabe dizer não, ele tem um medo inconsciente, ele acredita que vai ser agredido ao dizer não. Que ele vai ser simplesmente excluído do grupo se ele disser não. Excluído do grupo já foi. Ele já foi agredido. Ele só não entendeu o tipo de agressão. Porque a agressão psicológica é pior que a agressão física. Então, quantas pessoas que preferem baixar a cabeça, baixar os olhos e simplesmente conceder os desejos, ou seja, ceder aos desejos daquele hipócrita que já chega com uma fé. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, como sempre, é uma honra tê-los em minha companhia. Amanhã, às 20 horas, estarei apresentando a live a fibromialgia e a autoestima, mas será na rede vizinha. Então, amanhã, na rede vizinha, às 20 horas,
conto com a participação, com a presença de todos vocês para estarmos juntos com essa live, a fibromialgia, que todos sabem que existem uma quantidade muito grande de pessoas acometidas pela fibromialgia. E a fibromialgia é uma doença que pode levar a pessoa à depressão, mexe com toda a estrutura emocional, mexe com toda a estrutura dos sistemas da pessoa. Então, muita gente, infelizmente, é até, digamos, motivo de chacota quando diz que sente dores no corpo inteiro e que não sabe definir as dores, porque realmente, acometidos pela fibromialgia, eles podem sentir sintoma, porque as dores que os acometidos da fibromialgia sentem são sintomas, que pode ser a dor aguda, a dor intermitente, a dor que queima, aquela que lateja. Bom, tem vários tipos e intensidades de dores. E isso mexe muito com a autoestima, porque, na verdade, muitas vezes eles são mal interpretados, inclusive pelos próprios profissionais da área da saúde. Eu já vi. E já vi muitas vezes. Bem, já dei um spoiler aqui, não foi? Então, amanhã, às 20 horas, espero vocês na rede vizinha, tá certo? E outro detalhe. O livro Regeneração das Células-Tronco está pronto. Eu ia apresentar hoje, mas, infelizmente, eu acabei esquecendo o exemplar que era para apresentar aqui para vocês. Deixei lá no consultório. Mas também não tem problema. Amanhã estarei apresentando. E um detalhe, eu estarei em São Paulo na 27ª Bienal do Livro, apresentando este livro, Terapia Regenerativa das Células-Tronco. Tem horas que eu falo, chego me atropelar, não é isso? Tropeçar nas próprias palavras. Coisa horrível, feio demais. Então, gente, muito obrigado. E a todos uma boa noite. Eu até escrevi aqui, porque eu sempre acabo esquecendo. Mas já lembrei. Um detalhe. É muito importante sabermos se somos fatores de soma para as pessoas e os ambientes em que estamos inseridos. Comece a usar o seu bom senso, ative os seus sensores físico, extrafísico e comece a detectar quem realmente lhe ama, quem realmente lhe respeita, lhe admira e quem, infelizmente, lhe vê apenas como um objeto, um meio de alcançar um fim. A todos, uma boa noite.